Atenção! O programa a seguir é uma produção independente e o conteúdo nele veiculado é de total responsabilidade de seus idealizadores. Estamos começando mais um Ralph em Sintonia com você, aqui pelo site ralph.com.br e pela TNI. Hoje o convidado muito especial, é amigo pessoal meu, particular, ele é empresário, administrador de empresas, formado em Direito, também tem uma pós-graduação em Filosofia do Direito, uma área que eu gosto muito, e é meu amigo, jovem empresário, é filiado ao PSD, o grupo do prefeito de São Paulo, prefeito Kassab. Está aqui Jorge Pérez. Tudo bem, Jorge? Boa noite, bem-vindo ao programa. Boa noite, Ralph, boa noite a todos os ouvintes, internautas. Agradeço um convite, é um prazer poder participar aqui com vocês desse programa com tão grande audiência e tão seleta. A gente estava batendo papo aqui antes do início do programa e tudo, porque faz um tempinho que eu não vejo o Jorge, essas andanças do dia a dia, né? Conheci o Jorge na Provida, um grupo de filosofia que a gente faz parte, e a nossa amizade foi crescendo e participamos juntos da campanha de 2008, fizemos reuniões juntos, fizemos um trabalho junto e foi uma experiência muito bacana. Jovem como eu, não sou tão bonito quanto ele, a mulherada realmente gosta, né? Até eu queria falar um pouquinho, Jorge, como é que começou essa trajetória sua na política, como é que surgiu essa ideia? E aí depois a gente vai falar um pouquinho das suas conquistas, já que tem bastante coisa pra gente contar pro pessoal aí e compartilhar. Foi muito bacana, né, Ralph? Acho que a nossa sinergia foi muito grande. O Ralph é um jovem inteligente, uma pessoa que tem muito espírito público. E acho que quando a gente se conheceu na Provida, a gente teve uma identidade muito grande. Então, eu disputei 2 eleições, disputei a eleição de 2004, a eleição de 2008, e conheci o Ralph nessa mesma batalha, né? Um candidato jovem, que foi um grande ícone do PSC, acabou desenvolvendo muito a candidatura, fortalecendo o partido aqui na região, e eu acho que a partir disso a nossa amizade foi se fortalecendo, aprendi a admirar o Ralph. E estamos na torcida, cara, que a gente sabe que o teu trabalho pela cidade de Osasco tem tornado aqui o ambiente muito melhor. Eu mesmo fazia bastante tempo que eu não vim aqui para Osasco e pude reparar como a cidade está mais bonita, parabenizar o prefeito e com certeza a tua colaboração tem ajudado bastante para que a cidade tenha melhorado. Obrigado, Jorge. Ontem eu tive o prazer tive uma audiência com o prefeito e coloquei para ele alguns problemas na cidade, com certeza ainda existe. Osasco hoje está na casa de 800 mil habitantes, Jorge, e nós somos a 10ª economia do país hoje e nós somos a 4ª economia do estado, né? Então realmente é uma megalópole, maior do que algumas capitais de estado, né? E com certeza tem seus problemas. Mas eu tive uma audiência com o prefeito Emílio, um abração para o prefeito e bati um papo com ele sobre alguns problemas. Bacana, né, Jorge? E como é que você decidiu assim, falar, eu vou sair candidato? 2004, como é que foi esse projeto? Eu tive muita oportunidade na vida, né, Ralph? E chega um momento que a gente começa a ver tantos problemas. Eu sempre fui empresário, fundei uma ONG, se chama Juventude Solidária, tem mais ou menos uns 10 anos. E chega uma hora que a gente para pensar e fala assim, poxa, mas o Brasil, as nossas cidades têm tantos problemas, e a gente costuma jogar os problemas para a classe política. Eu sempre tenho uma frase que eu gosto muito do Martin Luther King, que ele fala que o que me incomoda não é o grito dos violentos, dos sem ética, dos corruptos, sem caráter, mas sim o silêncio dos bons. A gente vê hoje em dia que as pessoas boas, elas acabam se afastando da vida pública. E é difícil jovens que encaram essa batalha. A vida pública, dificilmente, ela tem boas remunerações. Acho que quando você entrou para a vida pública, né, Ralph? Quando você entra na política, as pessoas não veem mais o Ralph, a pessoa bem intencionada, o jovem batalhador, eles já te colocam na vala do político antigo. Sim. E a partir desse momento que você sai naquele santinho, naquele candidato, parece que você faz parte de um sistema corrupto, de um sistema podre. E acho que é justamente o contrário, né? Eu acho que a gente entra na política para tentar mudar o nosso país, para tentar mudar a nossa cidade. E eu acho que o prefeito tem que ficar de olho em jovens. Emílio, presta atenção que o menino é bom. Eu acho que a gente tem que lançar o Ralph candidato, sim, aqui por Osasco. Eu acho que você tem que continuar nessa batalha. Ralph, eu sei que você tem outro foco, outro trabalho, mas eu sinto que a cidade de Osasco precisa de caras como você. Jorge, obrigado. Inclusive, preciso deixar muito claro isso aqui, eu não sou candidato a vereador, estou à disposição do partido, tá? E, eventualmente, vai depender muito do partido. Então, eu não sou candidato, isso tem que ficar muito claro com a legislação eleitoral. Você vai disputar a próxima eleição, Jorge? Eu não tenho essa pretensão, né? Mas a gente sabe que também o trabalho que a gente fez é muito grande.
Eu trabalho com o prefeito Gilberto Kassab, fui um dos fundadores do PSD. E, naturalmente, disputei as 2 últimas eleições, existe uma possibilidade, mas eu sou um soldado do prefeito Gilberto Kassab, que eu aproveito aqui para mandar um abraço. Obrigado, prefeito, por todas as oportunidades. E também me coloco à disposição do partido. Mas, Ralf, eu sei que você não é nem pré-candidato, mas se eu fosse você, prefeito Emídio, eu não deixava um jovem desse escapar, viu? Obrigado, velho. Obrigado mesmo. Olha, gente, para vocês terem uma ideia, né? Aqui ao meu lado está um jovem, 33 anos, que em 2004 você estava com quantos anos? 2004? Tira 8 aí, eu estava com 33, 25. 25 anos. Teve só 12.522 votos. Em seguida disputou novamente em 2008. E em 2004, cabe um parênteses aqui, ele ficou na primeira suplência, vereador de São Paulo, a maior cidade do país. Assumiu a Câmara, né? Como é que foi essa experiência? Você, o vereador mais novo, quantos anos você estava? Chegar lá no parlamento, o maior parlamento municipal do nosso país? Eu assumi, fiquei pouco tempo na Câmara Municipal, na verdade. Deu para ter um pouco a ideia da complexidade que é um parlamento de uma cidade tão grande, né? A gente deve estar com mais de 11 milhões de habitantes. Mas eu sinto que a experiência mais importante e que mais acrescentou na minha vida foram os últimos 2 anos e meio que eu fiquei como subprefeito de Guaianazes, um bairro que tem uma população que gira em torno de 450 mil pessoas. E acho que foi uma experiência muito bacana, Ralf, porque a gente vê o funcionamento da máquina no Poder Executivo. Então, foi uma experiência eu senti que foi muito mais, me agregou muito mais do que a própria Câmara Municipal. Jorge, para você ter uma ideia do que é Guaianazes, tem um orçamento, a subprefeitura tem um orçamento dela, não? A subprefeitura ela tem um orçamento de 33 milhões de reais. Mas a gente por exemplo, a gente não cuida da questão de educação, é um orçamento que vai especificamente para a educação, para a saúde, a gente cuida basicamente da zeladoria e das melhorias de bairro. Então, comparando assim, o Guaianazes seria equivalente a uma cidade hoje do Brasil com um orçamento de 100 milhões anual, mais ou menos, porque se você juntar a saúde e educação, que é a maior despesa da administração pública, acabaria atingindo em torno de 100 milhões aí? Eu acredito que um pouco mais ainda, Ralf. Um pouco mais. Realmente não é um subprefeito, é um prefeito, né? E Guaianazes é uma região muito carente de São Paulo, né? Como é que foi esse desafio aí? O maior desafio que você encontrou? O que você mais gostou de fazer lá? O que você acha que ainda dá para melhorar? Você deve ter muito contato com o pessoal de lá ainda, né? Foi uma experiência muito bacana, né? É uma franja da cidade de São Paulo. É um bairro com característica dormitório, né? Porque a grande maioria das pessoas na Zona Leste, elas moram na Zona Leste, mas trabalham no centro. É um bairro muito carente, que tem muitos problemas de regularização fundiária, né? Tem terras do INCRA, tem terras devolutas, muitas áreas de risco, mas é uma população muito amável, um povo muito bom, e a gente conseguiu fazer um trabalho muito grande, mas ainda tem muita coisa para fazer, Ralf. Você sabe, acho que uma curiosidade, meu pai, quando ele foi juiz aqui em Osasco, ele teve um período que ele se reuniu com o presidente da OAB e a prefeitura lançou, que é a atual presidente da OAB, o Dr. Pascoal, um abraço, Dr. Pascoal, ele era secretário de habitação na época, e eles fizeram um trabalho de regularização fundiária e o IAPI na Zona Norte lá, meu pai ortogou como juiz de direito na época mais de 100 escrituras para a cidade de Osasco, inclusive na época foi uma grande regularização, que eu acho que todas as pessoas, elas querem ter sua moradia digna e também tem que ter direito à escritura, né? A escritura que dá a propriedade à pessoa, você só é dono quando tem escritura, viu, gente? A gente eu como advogado vejo todo dia praticamente, o pessoal vem conversar com a gente, faz contrato de compra e venda de gaveta, viu, você aqui também na nossa área aí, e aí acaba perdendo imóvel, ou vem uma penhora depois, ou dívida de PTU e uma série de fatores aí que a pessoa acaba perdendo o imóvel. Quando você for comprar o imóvel, custa nada conversar com o advogado, estou à disposição, tem vários advogados na cidade também, o Jorge também, para evitar o problema que tem em Guaianazes, que é um problema realmente da subprefeitura de Guaianazes, o maior problema realmente é a parte fundiária, né? Eu olhei na Wikipedia hoje para dar uma olhada sobre Guaianazes, entender um pouquinho mais, e acabei chegando a essa conclusão aí de que realmente também o maior problema que tem lá é a regularização fundiária. Eu vi que houve algumas melhorias lá em Guaianazes, e eu queria comentar com você, porque em Osasco o prefeito Emídio implantou 2 céus, um na Zona Norte e um na Zona Sul, e foi implantado o céu lá também na região da subprefeitura. Como é que foi esse projeto? Agregou para a região? O que você pode falar para a gente a respeito do céu lá, que é uma experiência mais antiga?
Acho que foi o céu, ele foi uma experiência muito bacana, né? No primeiro momento houveram críticas em relação a esse modelo, porque quando você cria um céu, na verdade, você acabou criando uma ilha de excelência. E na cidade de São Paulo, principalmente na gestão Marta, houve essa dificuldade, porque existiam ilhas de excelência que eram céu e, por outro lado, existiam escolas de lata nas ruas vizinhas. Então, o que a gestão Serra Kassab, posteriormente a gestão Kassab e Alda Marco Antônio fizeram? Primeiro momento, acabaram com todas as escolas de lata, possibilitando que todos os alunos frequentassem a rede pública com condições dignas. No segundo momento, ampliando a estrutura física, possibilitou com que os alunos ficassem mais tempo nas salas de aula, que esse era um grande problema que a gente tinha, que se chamava o turno da fome. Existia um turno que era das 7 horas às 11 horas da manhã, um segundo turno que era das 11 horas da manhã até as 2 e outro turno das 2 até as 6. Eliminando esse turno da fome, as crianças entram das 7, saem ao meio-dia, e as outras entram à 1 e saem às 6 horas da tarde. Isso dá em média 1 hora a mais por dia, 5 horas por semana. Ou seja, num mês a gente chega a ter 20 horas aula a mais por aluno. Eu vou chamar o intervalo agora e a gente vai voltar, você contando um pouquinho mais dessa parte do céu. E também vamos falar um pouquinho sobre a sua vida no dia a dia, né? O pessoal conhecer um pouco a vida de um político, né? Que tem alguns comentários interessantes aí que a gente estava comentando, né? Até falar sobre casamentos, essas coisas, o pessoal conhecer, e a sua parte empresarial também. Então não sai daí, a gente volta em instantes e aguarda a sua pergunta aqui no e-mail. Um abraço! Amazon Place. Charme e riqueza em um pedacinho do paraíso. Você vai conhecer agora o empreendimento dos seus sonhos, com 25.500 quilômetros quadrados prontinhos para morar. A cada dia, mais de 8.600 áreas do tamanho do campo do Maracanã são desmatadas. São 43 árvores por segundo, 2.570 por minuto, 154.224 por hora, 3.700.000 árvores por dia. Um verdadeiro espetáculo. Um espaço gigantesco devidamente desmatado por especuladores brasileiros e internacionais. A fauna exótica e rara também vem sendo cuidadosamente exterminada. Venha, traga a sua plantação de soja, traga o gado, traga quem quiser. Você conta com o incentivo do governo que abre os bolsos para a destruição amazônica. Decididamente, um negócio imperdível. Amazon Place. Um pedaço do paraíso destruído para você. Não deixe que essa paródia se torne realidade. Filie-se ao Greenpeace e ajude a proteger o que resta da Amazônia. Na TV eu já fiz muito papel de durão, do tipo que nunca leva desaforo para casa. Mas tem um lugar onde esse papel não combina mesmo, o trânsito. Por isso, quando você estiver dirigindo, procure ser mais tolerante. Não encare, não fique buzinando por qualquer coisa. Assim, você não se estressa e evita aquelas discussões que não levam a nada. Colabore, um trânsito melhor começa com você. Uma campanha do Porto Seguro Alto por um trânsito mais gentil. Olá, estamos de volta ao programa Ralf em Sintonia com você. Muito obrigado pela sua audiência. Vamos lá, Jorge, voltar um pouquinho falando que você estava terminando do céu. E o céu tem dado muito certo aqui em Osasco, viu? Ele, apesar de estar... Faz pouco tempo, que 2 anos um deles e o outro foi inaugurado agora, se eu não me engano, foi no final do ano. Mas realmente tem contribuído muito para a população aqui, toda a parte de estudo, também a parte de atividade recreativa, atividade física, não é que tem piscina no céu, bacana. E o céu, o que você acha do céu? Você acha que tem algum modelo, tem que implantar algo a mais? O céu, ele é um equipamento fantástico. O que a gente tem que ver, na verdade, é qual a condição da infraestrutura da educação aqui em Osasco. O que eu sinto em São Paulo, o nosso principal problema eram salas de aula. Faltavam salas de aula para o número de alunos, o que já está sendo equacionado. Acho que o segundo momento é você ter equipamentos melhores e qualificar os professores, motivar os professores. Um dos projetos que eu apresentei na campanha de 2008, que eu acho que é um tema muito bacana, é que o céu na cidade de São Paulo, ele fica ocioso no período noturno. Então, qual que era a minha proposta? Era levar ensino técnico profissionalizante
para o período noturno que ficava ocioso. Os céus geralmente eles ficam em áreas periféricas da cidade, ou seja, o locais carentes, e facilitaria o acesso para que essas pessoas tivessem ensino profissionalizante. Então essa fica aqui minha sugestão aqui, não sei como que é o funcionamento do céu, se tem alguma atividade noturna, mas fica aqui a sugestão para vocês. Que legal, Jorge, vou levar, o prefeito deve estar assistindo aqui agora com a gente, se ele não tiver, amanhã já vou encaminhar um e-mail para ele, muito boa essa ideia. Eu tenho uma ideia que eu trouxe na campanha em 2008, foi o seguinte, como advogado, que o projeto OAB vai à escola, que o advogado vai dar palestra nas escolas, vai conversar com os alunos, principalmente do antigo colegial, eu fiz colegial ainda, né? Tô ficando velho. Não é mais colegial agora? Agora é ensino médio, né? Agora é só no ensino médio. E aí, a gente tem conversado com os diretores de escola e tudo, tem levado a palestra para conversar sobre direito civil, direito penal, também direito do trabalho, porque eles estão numa idade de 16 anos começam a trabalhar, e também sobre o direito eleitoral, cidadania, transferência de título, que inclusive o prazo agora é dia 9 de maio. Então tudo isso a gente procura levar no OAB vai à escola. E eu vou até sugerir ao prefeito também para começar a levar palestras no céu à noite, pelo menos porque a escola profissionalizante vai requerer, acredito, uma estrutura um pouco maior. Mas eu sugeri para ele, pelo menos a gente começar com palestra, trazer a comunidade para mais perto, também do poder público e assim por diante, para quê? Para ter um governo cada vez mais participativo. Aqui em Osasco a gente tem um orçamento participativo, que a comunidade, a prefeitura sugere, no bairro A tem tal obra que pode ser feita. Qual vocês querem? A população escolhe, através dos delegados que são eleitos pela votação deles, qual é a prioridade do bairro. Se é o posto de saúde, se é uma creche ou assim por diante, dependendo da região e da necessidade. Isso é muito bacana, viu, Jorge? Depois, se você quiser, eu vou te passar com calma o que é o orçamento participativo, que é a população sendo inserida no orçamento do município, que é o orçamento da população. Isso é muito importante. Jorge, vou te colocar na fogueira agora. Você está no PSD, direto com o prefeito Kassab, muitas vezes, até o dia eu te liguei, estava numa reunião com ele, falava, estou com o Kassab aqui, já te retorno. O Kassab é uma pessoa muito ocupada, como você também. E o PSD em Osasco tem como pré-candidato, foi até veiculou nos meios de comunicação e lançaria o vereador Oswaldo Virgílio candidato a prefeito. E foi recuada essa posição. Tem alguma novidade a respeito disso? Essa é uma bomba, gente. Vamos ver o que ele vai trazer pra gente em primeira mão aí. Bom, o Oswaldo Virgílio, como é de conhecimento de todos vocês, é um grande quadro partidário, acho que fez um trabalho excepcional aqui na cidade de Osasco, e é uma pessoa muito querida, muito benquista pelo prefeito Gilberto Kassab. E tenho certeza que os dois têm se falado bastante, conversado, e vão chegar naquele posicionamento, Ralf, que vai ser aquilo de melhor para a cidade de Osasco. Tenho certeza, acho que existem grandes possibilidades aí que estejamos caminhando juntos, e eu acho que a cidade tem muito a crescer com cada vez uma participação maior do Oswaldo. Interessante. Então você não vai afirmar pra gente se ele sai candidato ou não? Eu acho que nem ele sabe, na verdade, mas é bom essa posição que o senhor está me falando, é interessante, né? Então um abraço para o vereador Oswaldo Virgílio. E a expectativa na cidade, a expectativa é muito grande, porque ele colocou a data que ele lançaria, a pré-candidatura, recuou, deve ter seus motivos, com certeza, alegou que o prefeito Gilberto Kassab não poderia estar presente, né? E agora está naquele buchiche, aquele ponto de interrogação. Que bacana. E o PSD, como é que você vê o PSD na eleição de São Paulo? Eu acho que cabe aqui bem a ressalva, né, Ralf, que o Oswaldo é um homem de partido, o Oswaldo é um homem que faz parte do grupo do Gilberto Kassab, e acredito que ele vai tomar uma posição sábia, né, que é de compor, que é de construir, e pelo espírito público que tem demonstrado, pensar naquilo que é o melhor para a cidade de Osasco. E acho que é um cara muito bacana, acho que tem tudo a ver com você também, né, Ralf? Sim, uma pessoa trabalhadora, são pessoas que trabalham pelo bem de Osasco, e não vejo por que essa parceria não venha a se concretizar. Perfeito. E lá em São Paulo, como é que tá as projeções? O PSD vai lançar candidatura a prefeito? Não? O que você está vendo aí, as articulações políticas? O PSD, eu acho que como talvez a maioria dos telespectadores, dos internautas tenham acompanhado, ele é um partido novo, né? Nasceu com uma terceira maior bancada de deputados federais, ou seja, é o terceiro maior partido do Brasil. Ele está se posicionando muito bem em todo o país. E em São Paulo, a postura do prefeito, que é uma pessoa muito leal, ele já anunciou que apoia o candidato a prefeito, José Serra, nosso ex-governador, 44 milhões de votos na eleição presidencial,
que acredito que seja o que a grande maioria da cidade entenda, o melhor candidato, né? O mais preparado, já foi governador, prefeito, senador, deputado federal constituinte, ministro da saúde, e quantos benefícios não trouxe para a população brasileira, seguro-desemprego, genéricos, a luta contra o tabagismo. Então acho que é o melhor nome que tem para governar a cidade de São Paulo, seria provavelmente um grande presidente da República, mas ele deixou de lado esse sonho e trabalharemos bastante para eleger José Serra prefeito de São Paulo. Bacana, que bacana. E seu contato com ele, como é que é? O Jorge tem falado muito com o Serra, ele está animado, como é que está essa pré-campanha aí? Eu tenho uma admiração muito grande pelo ex-governador José Serra, primeiro por toda a vida pública, por sua postura, e depois ele tem uma grande qualidade que todos nós devemos reconhecer, né, Ralf? O Serra é um grande palmeirense. Então você trouxe o Deola aqui, no teu primeiro programa você trouxe um palmeirense, José Serra também palmeirense, então isso acaba nos afinando ainda mais. O prefeito Gilberto Kassab é um grande homem, mas ele é São Paulino, entendeu? O José Serra é palmeirense, esse é um ponto positivo para José Serra. Que bacana, é verdade. Sabe que hoje, queria mandar um beijão para a Vera, estive na casa da Vera, né, e ela escreveu lá no Facebook, né, gostei muito de conhecer você, Ralf e tal, só tem um defeito, você é Bambi, né, realmente eu sou São Paulino. Mas eu trouxe pelo Deola, eu trabalho com o Deola, é meu amigo pessoal, esteve aqui e tem um abração pro Deola aí. Palmeiras precisa melhorar um pouquinho aí, né, Deola? Mas deu uma caída. Tem o pessoal da equipe da TNI aqui, todo palmeirense, chegou aqui no dia, todo mundo de camisa do Palmeiras. Eu falei, meu Deus do céu. Você assistiu o primeiro programa, tá aí no site, é só você clicar lá, Ralf em Sintonia com você, você vai ver lá que só tem close no Deola, não tem um close em não tem um. O Índio estava na câmera aí, o Índio não deu um close. Eu falei, pô, mas competir com o Deola é difícil. Realmente, ele é uma simpatia, um grande amigão e um amor de pessoa. Sabe, estão chegando as perguntas aqui, Jorge, e nós vamos começar aqui a falar a respeito um pouquinho da vida do dia a dia do político, né? Como é que é o dia a dia do político, Jorge? Você acorda que horas, vai dormir que horas? A vida pública, né? A vida de um político, ela é uma vida que não tem muita rotina. E não ter muita rotina não quer dizer que você não trabalhe muito, pelo contrário, você trabalha excessivamente. E muitas vezes o que acontece, Ralf? Provavelmente como você, eu não sou dono do meu horário, eu não sou dono da minha agenda, a qualquer momento acaba tocando o telefone, a gente tem que mudar todo o nosso planejamento. É uma vida, eu acho que de muita dedicação, né? A gente tem bem claro... Não tem muito amor porque a gente tem uma vida bem atribulada, né? Uma vez eu vi um programa que o pessoal estava comentando alguma coisa, falando que político não trabalhava, que político tinha muitas férias. E aí eu estendo isso para vocês. Acho que todo mundo deve conhecer, ter um político na família, algum político amigo. Pergunta para o filho do político, para a namorada do político, para os parentes do político, se ele trabalha muito ou se ele trabalha pouco. Eu sei que em ano de campanha, que são agendas maiores, você fica 6, 7 meses sem ter sábado, sem ter domingo, sem ter feriado. Eu já tive quantas e quantas vezes eu não consegui no aniversário do meu pai, da minha mãe. Eu cheguei ao cúmulo uma vez, Ralf, de não conseguir no meu aniversário. Eu cheguei no meu aniversário, todo mundo já tinha jantado. Deixaram o bolo deixaram esperando aí para o seu prazo velhinho. Mas já tinha jantado, as crianças já tinham ido dormir. Então acho que é uma vida de dedicação, né? É entender que existe algo maior e que as pessoas boas, elas fazem a diferença dentro desse processo, né? Existe uma tradição oriental no Japão que eles separam um filho de cada família para a vida pública, ou seja, para ele devolver para a sociedade tudo aquilo que ele recebeu da sociedade. Hoje em dia, o que a gente sente? Que a população ela se afasta da política, ela se afasta do político e com isso facilita com que aquelas pessoas que utilizam de uma estrutura financeira ou de votos de currais, com que elas consigam se reeleger e dificulta com que as pessoas de bem entrem dentro desse processo. Então acho que a minha admiração pelo Ralf foi justamente por identificar que o Ralf, da mesma forma como eu, é uma pessoa que tem muito espírito público, uma pessoa que acredita, que trabalha, que quer o bem da sua cidade, que quer o bem do país, e ele abriu mão da sua vida, você abriu mão da tua vida para isso, Ralf. Então acho que você, na verdade, como eu, é um sonhador. E eu acho que a gente não tem que ter medo de sonhar, não tem que ter medo de lutar, porque o Brasil é nosso. A gente tem um país maravilhoso, nós temos um povo maravilhoso. A gente não pode deixar com que meia dúzia de pessoas
mal intencionadas estraguem com toda essa condição que a gente tem. Jorge, sabe que tem uma das frases que eu pauto na minha vida, que o mal vence quando as pessoas do bem se calam. Então é muito importante a gente não ser omisso, né? Até bíblico, né? Os omissos vomitarei pela boca. Então a gente não pode ser omisso, e acho que é por isso também que você tem a sua participação política e hoje partidária, e eu também tenho uma participação partidária, porque o omisso realmente se vomita pela boca, né? Agora você quer ver, gente, a maior prova da vida do político como é, a última vez que eu encontrei com o Jorge, ele estava namorando. Tá namorando, Jorge? Não tô namorando, não. É realmente muito difícil, tá? Minha namorada tá aqui, a Raquel, mas o horário que eu encontrei com ela saiu do hospital, ela trabalha, ela é enfermeira padrão, veio pra cá e é a hora que eu encontrei com ela aqui no programa, inclusive tá lá, ela que tá cuidando do Twitter e do Facebook agora e postando pro pessoal acompanhar. Então essa é a nossa vida de correria aí, de mexer, trabalhar com a política, não trabalho sério, porque também tem aqueles políticos, né, Jorge, que infelizmente, que não sei se são maioria ou minoria, mas quem sou eu para julgar, acho que cabe a população, mas que denigrem a nossa imagem. Eu acho que como tem o bom político, tem o mau político, tem o bom advogado, o mau advogado, o bom médico, o mau médico, em todas as áreas tem o bom e o ruim. Nós temos que se pautar pelo bom, não pelo ruim, né? E acreditar que a gente pode melhorar, que pode fazer a diferença. Você quer mudar o mundo? Começa por você. Se você mudar, você vai melhorar. Se você melhorar, o que está em volta de você vai melhorar, você vai atrair coisas melhores. E automaticamente, né, o mundo vai ser melhor. Tem algumas perguntas aqui do Carlos, da Melissa, do Sandro. Eu queria falar um pouquinho da área de cultura, Jorge, que é uma área que atinge a gente, né? O que você pensa na área da cultura? Pode ser melhorado? Tem alguns projetos, algumas leis federais que o empresário abate do imposto da empresa. O que você acha da área da cultura aí? O que a gente pode pensar a respeito? Eu acho que, na verdade, essa legislação ela é muito interessante, mas de uma certa forma ela acaba sendo um tanto quanto complexa, né, Ralf? A gente vê que tem muitos empresários que têm vontade de colaborar, de doar, mas não tem tanta facilidade, né? Eu acho que com certeza a cultura ela tem que ser levada principalmente para a periferia, acho que é onde está o povo mesmo. Eu tenho uma linha contrária a grandes eventos, questões centrais. Eu acho que o orçamento ele tem que ser um pouco mais bem dividido e tem que ser incentivado nas periferias, né? E a gente sente que nessa última gestão, na gestão Gilberto Kassab, o que foi feito muito também foram reformas de equipamentos públicos. Então foram muitos teatros reformados, inclusive o Teatro Municipal da cidade de São Paulo. Eu acho que a gente depende muito de como está cada cidade. A cidade de São Paulo, que é o que eu tenho vivido mais, a gente tinha muita deficiência na questão da infraestrutura, na reforma desses equipamentos. Então foram reformados com verba de cultura. Entendeu? Mas eu sou contrário a mega eventos e totalmente favorável com que tenha orçamento para pequenos grupos desenvolver atividades. Jorge, eu queria falar um pouquinho da realidade de Osasco, que você colocou. Em relação à estrutura, Osasco tem o Grande Hotel, tem o Teatro Municipal, tem agora o Céus tem um anfiteatro muito grande. Mas o que até é um puxão de orelha do prefeito aí, um abraço para você novamente, para o Luciano, que é o nosso secretário de Cultura, que é o seguinte, nós precisamos dar espaço para quem é da terra. Tem muita gente boa de Osasco, muito artista bom, muito grupo de teatro legal, muita banda legal. Eu acho que a gente precisa abrir um espaço maior para o pessoal da terra, né? Infelizmente, Jorge, a gente está chegando ao final, eu queria que você deixasse seus contatos aí, agradecer a sua presença. Queria mandar um abraço também para algumas pessoas. Fica à vontade, Jorge. Bom, estou lá no Facebook do Ralf, Jorge Pérez, deixar o meu e-mail também, jorge@jorgepérez. O Ralf, como comentou, estou sem namorado, então aceito currículos femininos, estou precisando de uma primeira dama, não só para campanha, mas Ralf... Vai encher. Eu agradeço, eu estou brincando, gente, foi um prazer enorme participar desse programa. Fico feliz de ver que você está cada vez mais animado, Ralf, cada vez mais cheio de disposição, mais preparado. Obrigado. Acho que você melhorou bastante dos últimos anos, né? Acho que nós somos jovens, mas eu sinto que você está cada vez mais maduro e sinto que você está preparado, Ralf, para novos desafios. Sinto que você está preparado aí para fazer com que esse programa exploda de audiência e consiga transformar Osasco numa cidade ainda melhor para aqueles que aqui vivem e aqui trabalham. Obrigado, Jorge. Muito obrigado pela sua presença, pelo carinho, o pessoal da equipe que está aqui, o Jair, o Ezequiel, o Milton, a Raquel, o pessoal da TNI Brasil. Queria também mandar um abração e parabéns novamente para o Dr. Edson, mandou um alô aqui agora no Facebook. Fábio Costa também, amigão meu. Um beijão para Eliude do SOS Favela, para o pessoal lá do Jardim Bonanza, onde a gente entregou os ovos de Páscoa domingo.
Não perca não, semana que vem nós vamos falar sobre obesidade com o Dr. Martinho, o médico que me ajudou a emagrecer 39 quilos. Até lá, um beijo no coração, fiquem com Deus, boa noite.